Passar diretamente ao nosso irmão Gelson. Ele medita, ele ora e fala conosco aí. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos juntamente aqui, meditar aqui, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Vou ler aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, e seja plenamente conservado, irrepreensível, perante a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, igreja? Louvo a Deus pela vida do pastor Júnior, que Deus mais abençoe, o ungido de Deus, pastor Thales, a todas nossas irmãs que nos convidaram, né? A diaconisa, a irmã Creone, que Deus possa me abençoar, a toda a igreja. Estamos aqui, irmãos, para meditar na palavra do Senhor. Sabemos que é um culto de oração. Também, desde já, dar os parabéns para a nossa irmã Vera. Muita saúde, felicidade, e que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida da irmã. Vemos aqui a palavra falar acerca que a santificação nossa, ela não começa no corpo físico, ela não é da parte exterior, ou seja, da matéria física. A santificação, ela não começa do segundo elemento da tricotonia, que é a alma. A alma é a sede das nossas emoções, onde existe emoção, sentimento. A santificação, ela não começa da alma, mas a santificação, ela começa do homem interior, do espírito, que faz a comunicação com Deus. Então vemos aqui, quando a mulher samaritana diz que Deus procura tais que adorem Ele em espírito. Não diz que Deus procura tais que adorem Ele em corpo ou em alma, diz em espírito. Mas para que nós possamos entender esta palavra, sabemos, para Deus falar com o homem se colocar de pé, sabemos que quando Deus fala com o homem, transmite vida, porque vemos lá em Ezequiel, quando Deus mandou Ezequiel profetizar para o vale dos ossos secos, aonde estavam muitas pessoas que ali estavam mortas fisicamente, e naquele momento Deus diz para Ezequiel profetizar, proveniente da parte de Deus, e aquelas caveiras, aquelas pessoas que estavam mortas começaram a ser reconstruído, tecido, corpo foi reconstruído e as pessoas passaram a viver. Mas para que nós possamos entender, vemos ali no livro de Gênesis, no começo, quando Deus cria o homem no jardim do Éden. Haja visto que quando Deus sopra no homem, Ele sopra o espírito de vida sobre o homem. E aquele bonequinho que estava inerte, que estava parado, quando Deus assopra a alma sobre o homem, ele começa a se movimentar, começa a adorar a Deus. E na perfeita adoração, por quê? Porque naquele momento, Adão, ele não tinha pecado. Então ele tinha uma comunhão com Deus. Ele tinha uma comunhão com o Senhor. E que o inimigo tem lutado para nós, contra nossas vidas nos dias atuais, de todas as formas, tentando fazer que nós perdamos essa comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado faz a divisão entre o homem e Deus. O pecado tira a conexão espiritual do homem com Deus. O homem perde essa comunicação quando o homem peca, quando o homem se afasta de Deus. Haja visto que quando olhamos ali no livro de Gênesis, quando Deus cria Adão,
ele era um homem espiritual. Quando ele cria Eva, era espiritual. E eles tinham perfeita comunhão com Deus. E a Bíblia diz que todos os dias, na variação do dia, Deus ia conversar com o homem. Veja, a comunhão plena que eles tinham com Deus, através da ligação espiritual, porque eles tinham vida espiritual. Até então não existia a palavra morte, mas a partir do momento que o homem pecou, a Bíblia diz que naquele momento se houve a separação. A primeira prova de que quando o homem peca, há a separação, sabe qual é? Porque quando Adão e Eva haviam pecado, a Bíblia diz que quando Deus no dia seguinte foi procurar Adão, e a Bíblia diz que Adão estava escondido, estava afastado, ele não queria ter contato com Deus. Então percebemos que com o pecado o homem foi separado da presença de Deus. Naquele momento o espírito, o homem interior, o Adão interior havia morrido, o homem espiritual havia entrado em óbito. Então sabemos, nos dias atuais existem muitas pessoas que estão na casa do Senhor, mas talvez não está viva espiritualmente. Talvez fisicamente você está olhando para essa pessoa, você vê que ela está viva fisicamente, mas se você for olhar lá para dentro desta pessoa, talvez ela precisa receber uma palavra profética, a qual Ezequiel profetizou no vale dos ossos secos, para que quando Ezequiel profetizou, Deus, pela sua infinita misericórdia, venha ressuscitar espiritualmente. Sentir a presença de Deus é algo muito bom, é algo maravilhoso, mas o diabo luta contra as nossas vidas para que nós se afastamos de Deus. Mas nós devemos persistir, nós não devemos se entregar, porque somos falhos, porque somos pecadores, porque precisamos da misericórdia do Senhor. Mas aqui está uma igreja que tem o temor de Deus, aqui está uma igreja que busca a face do Senhor, aqui está uma igreja que clama ao Senhor pela sua misericórdia. Quanto você, quanto eu, quanto todos nós que aqui estamos, nós vivemos pela misericórdia do Senhor, porque se nós perceber o que diz lá em Lamentação, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então digo, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, mas há um segredo que chama a nossa atenção, de um homem segundo o coração de Deus. Davi ele pecou, ele errou, só que Davi tinha um coração quebrantado. Davi, ele se humilhou perante a presença de Deus, ele reconheceu seus pecados, e nós não somos diferentes. Para que nós possamos chamar a atenção de Deus, devemos se quebrantar, devemos rasgar a nossa alma perante a presença de Deus e dizer: Senhor, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso, Senhor, da tua compaixão sobre as nossas vidas. Vemos aqui, quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. Existem 3 tipos de morte. A primeira morte espiritual. Se as pessoas continuarem mortas espiritualmente, sabe o que vai acontecer? Vai dar legalidade para a terceira morte. Porque a segunda morte, independente se eu sou espiritual e se não sou espiritual, se eu tenho vida com Deus, eu não tenho vida com Deus, eu vou morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Nós herdamos do nosso primeiro pai Adão o pecado hereditário. Então todos os homens vão morrer fisicamente. Agora, se eu tiver vida espiritual com Deus, como eu vou conseguir vida espiritual com Deus?
como que nós conseguimos ter vida espiritual com Deus? Todos aqui na igreja um dia aceitou Jesus, e quando você aceitou Jesus, aquela vida espiritual que nós havia perdido foi reativado com o sacrifício de Jesus. Com a morte de Jesus, nos abre o lego da vida espiritual retornar, porque sabemos que com o pecado do homem, o homem foi afastado de Deus, e ele foi expulso do jardim do Éden. Não podia ficar lá por causa do pecado, porque eles estavam mortos espiritual. Então, para nós ter comunhão com Deus, para nós ter comunicação com Deus, para que nós possamos crer, para que nós possamos adorar, precisamos ter vida espiritual. É como eu falei, o diabo, através do pecado que faz o homem pecar, ele nos mata espiritualmente. A segunda morte é a morte física. A terceira morte, a morte eterna, a condenação eterna, que será as almas que serão lançadas no lago do fogo no juízo final. Essa é a segunda morte, a morte eterna. E para nós se livrar dessa morte, da física, tenho certeza que nós não vamos se livrar. A qualquer momento podemos morrer. Só existe uma esperança. Quanto tem essa esperança? Jesus pode voltar daqui a 1 minuto. Se Ele voltar, nós não vamos experimentar da morte física. Se Jesus voltar daqui a 1 minuto, nós vamos subir no suar do toque da trombeta. Nós estaremos nas nuvens com o nosso Mestre. Mas se caso não acontecer o arrebatamento, o dia da manhã não pertence. E o dia da manhã talvez eu possa partir, talvez você pode partir fisicamente. Mas o que é o mais importante, que precisamos ter a comunhão espiritual, precisamos ter a vida espiritual. Não podemos perder a comunhão com Deus. Porque se nós tiver comunhão com Deus, ainda que nós não escapa da morte física, mas nós iremos escapar da condenação eterna, porque nós estaremos do lado de Deus. Então digo para a igreja nesta noite, a santificação, ela começa no Espírito. Porque se o espírito do homem estiver santificado, se o homem tiver comunhão com Deus, se o homem tiver intimidade com Deus, vai santificar a alma. E depois da alma vai transparecer no homem exterior, ou seja, no corpo físico, nessa matéria. Então, eu digo para a igreja, tem muita pessoa que diz que ser santo é se vestir bem, é seguir os usos e costumes da igreja. Tem muitas pessoas que por lado de fora se demonstra ser santo, mas por lado de dentro está morrendo espiritualmente. E o que nós temos que se preocupar é com o lado espiritual, é com nossa alma, é com a nossa comunhão com Deus, que isso que nós não devemos perder, porque isso é importante. Por isso que Tessalonicenses diz, a santificação começa pelo Espírito, depois alma e corpo. O que é santificação? A santificação significa separação. A santificação significa que nós estamos se afastando do mundo e se aproximando de Deus. A santificação significa que nós estamos renunciando à nossa natureza, tomando a cruz e levando a nossa cruz. Tem muita gente que diz que está tendo uma vida de santificação, mas está querendo deixar a cruz. Não tem como ter uma vida de santificação se deixar a cruz. A gente não pode negar a cruz.
Porque existe um hino da harpa cristã que diz que nós só podemos deixar a nossa cruz quando nós receber a coroa de glória. Quantos aqui até tem pensado em deixar a cruz? O inimigo tem dito para você que você não vai vencer. O inimigo tem dito para você que você não vai conseguir ter vitória. Mas eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer: o diabo é um mentiroso, ele é o pai da mentira. E quem te prometeu que vai te dar vitória está aqui, é o Senhor Jesus. Ele está aqui. Então não negue a sua cruz, leva ela. Vai até o fim. Vai até o fim, porque no final você vai receber uma coroa. Quem tem uma vida de santificação, pastor Thales, não faz a sua vontade, mas faz a vontade de Deus. Quando Jesus estava no Getsêmani, disse: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas que do Senhor prevalece. Porque a vontade de Deus é bom e perfeita. Tem muita gente que quer fazer a sua vontade. Sabe o que isso significa? Que está se afastando de Deus. Porque quando eu faço a minha vontade, eu estou dizendo para Deus que Ele não está no controle da minha vida. Quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, eu faço a minha vontade, eu estou dizendo que eu não preciso de Jesus no meu barco. Quando eu deixo de fazer a vontade de Deus e quero fazer a minha vontade, eu estou debaixo da legalidade da maldição. Deus não está em vidas que faz a sua própria vontade. Todos aqueles que querem fazer a sua vontade sofrem, padecem. Mas aquele que faz a vontade de Deus é abençoado. Aquele que faz a vontade de Deus, ainda que a tempestade faz o barquinho balançar e as gotas da água do mar da Galileia começam a entrar no seu barquinho, mas você descansa o seu coração. Sabe por quê? Porque você está fazendo vontade de Jesus. E se Jesus está no teu barco, eu posso te dizer uma coisa: a vitória é certa, o milagre é certo, a providência é certa, a provisão é certa, a dádiva de Deus é certo. O que Deus tem para a tua vida é certo. E o que Deus vai fazer na sua vida vai acontecer. E o nome do Senhor será glorificado. Então digo para você: se eu começar a santificar pelo Espírito, eu vou conseguir santificar a minha alma. E alguém que tem a alma santificada é alguém que consegue amar, que consegue perdoar. Alguém que é santificado na alma é alguém que não deixa a inveja tomar conta do coração. Alguém que é santificado na alma é alguém que tem misericórdia. Alguém que é santificado na alma é alguém que faz a vontade do Pai. E quando você é santificado na alma, vai transparecer no corpo. O coração alegre formosua o rosto. Alguém que é cheio de Deus, alguém que tem o amor de Deus, alguém que tem a misericórdia, alguém que é benigno, alguém que é bondoso, transparece no corpo, em obras do Espírito, em ações boas, frutos bons.
Então, como eu digo para a igreja nesta noite, a santificação ela começa do Espírito, depois para a alma, depois transparece no corpo. Agora tem muita gente, como eu tenho falado, tem muita gente que começa errado, começa a santificar o corpo, mas a alma está podre. O espírito não tem comunicação, não tem comunhão com Deus. O que tira a comunicação do espírito com Deus? O pecado. Mas aqui tem uma igreja que é sensível à voz do Espírito de Deus. Porque quando Deus fala com o homem se coloca de pé. Porque quando Deus fala com o homem é a transformação. Porque quando Deus fala com o homem é a mudança. Porque quando Deus fala com o homem o milagre acontece. Porque quando Deus fala com o homem, a paz de Deus toma conta de cada coração. Porque quando Deus fala com o homem, a alegria do Senhor incendeia cada coração. Porque quando Deus fala com o homem, há mudança. Porque quando Deus fala com o homem, há avivamento. Porque o avivamento significa mudança de vida. O avivamento significa ter uma nova vida. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio do anos, para que seja notório entre as nações. Essa foi a oração do profeta Abacuque, orando, um homem cheio de Deus, um profeta cheio de Deus, um profeta que tinha um espírito cheio de Deus, que tinha um coração entrelaçado com a vontade divina. Olha, quando o profeta Abacuque, ele pedia que Deus avivasse os homens, e o Deus do Abacuque ainda não mudou, ainda continua o mesmo, e ele está nesta noite aqui, e ele tem tido misericórdia das nossas vidas, e por isso que ele fala com você. Quando o Espírito de Deus fala com o homem se coloca de pé. Então se coloca de pé, porque Deus está falando com você nesta noite. Se Deus está falando com você, se você está entendendo que o Senhor fala com você, então glorifique, então exalte, porque Ele é digno de glória. Shalabashuri bikandarabashuri abakai. Halabashuri akandarabashuri kerebakai. Uma igreja que é santificada no Espírito é uma igreja que tem amor, é uma igreja que tem misericórdia, é uma igreja que ajuda o fraco, o necessitado, o oprimido, o órfão. É uma igreja que não olha para o defeito das pessoas, mas está ali para ajudá-los. Sabe por quê? Porque está cheio de religiosos que se transparece santo pelos usos e costumes. Por lado de fora, as pessoas olham e dizem: nossa, é um santo, é uma santa. Mas é uma pessoa que não tem amor, é uma pessoa que não suporta os fracos, não ajuda aquele que necessita, o oprimido, o órfão, a viúva. Sabe por quê? Para encerrar, lá em Israel existiam alguns fariseus, doutores da lei, que por lado de fora se apresentava ser santo, mas Jesus dizia: vocês são sepulcro caiado. E havia uma história que Jesus conta de um samaritano. Talvez esse samaritano pode ser eu, pode ser você, pode ser nós. Existia
ele estava caído no meio do caminho e veio um sacerdote, alguém que tinha que dar exemplo, que tinha que ajudar aquela pessoa, que tinha que ter compaixão, misericórdia, mas não quis ajudar aquele homem, foi embora. Veio um outro religioso, levita, passou perto dele e foi embora. Mas veio alguém que para aqueles levitas, veio alguém que para aquele sacerdote era imundo, que não valia nada, um samaritano. E viu aquele homem caído e ajudou. Aquele que era discriminado, que era desprezado, que era rejeitado, foi que ajudou aquele homem caído ali no chão. Xalabashuri bicantarabacai. A sua ajuda vai vir de onde você menos espera. Você crê? Alguns confiam em carro, outros confiam em cavalo, outros confiam no seu próprio intelecto. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor, que tem poder nos céus e na terra. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ei, eu tenho uma revelação profética para a tua vida nesta noite. Só confia em Deus quem conhece o Deus que serve. E eu tenho certeza que esta igreja conhece o Deus que serve. Então descansa o seu coração, porque Deus está trabalhando sobre a sua vida, e a sua vitória vai chegar. Convida a igreja a se colocar de pé. Sabe o que acontece? Então o verdadeiro cristão, quantos entenderam? A santificação começa pelo Espírito. Depois do Espírito, se a gente dá lugar, vai para a alma. E na alma Deus modifica nossa alma. Coloca amor, paz, gozo, misericórdia. Depois transparece no corpo físico, que é nas ações, nas atitudes que nós teremos diante das pessoas. Mas nós não devemos fazer como fariseu, nem como levita. Aquela pessoa que tem comunhão com Deus, que tem vida espiritual. Você quer saber se a pessoa tem vida espiritual? Vê se ela tem amor. Porque o maior atributo de Deus é o amor. Se a pessoa não tem amor, ela está morto espiritual. Deus está falando nesta casa. Dá liberdade para Deus nesta noite aqui. Alabashuri kandarabashuri kandarabasharabakai. Alabashuri kondorabakanarabakai. Os que têm vida espiritual pode dar liberdade para Deus nesta noite, pode adorar o Senhor, porque o Senhor procura tais que adorem Ele em espírito, em verdade. Porque a mulher samaritana perguntou: Senhor, aonde eu posso te adorar? Será que no monte? Será que no templo? Mas o Senhor diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito, em verdade. Dá liberdade para Deus.
Dá liberdade para o Senhor nesta noite. Olha o mover de Deus aí sobre a tua vida. Olha o mover do Espírito sobre a tua vida. Deus está visitando você. Deus está visitando a tua causa. Deus está visitando. Deus está visitando. Deus está trabalhando. Então, se Deus está passando aí, não desperdice a oportunidade. Pede para Ele, clama para Ele, porque Ele quer operar o milagre que você precisa receber nesta noite. Shorikana marabashuriaba nabashuribikai. Alabashurikandarabakai. Aqui tem uma igreja que entendeu o mistério. Aqui tem uma igreja que começou a sua santificação espiritual, que tem vida espiritual. E essa igreja que tem vida espiritual tem comunhão com o Senhor. Esta igreja tem intimidade com Deus. Então eu peço, papai, no nome de Jesus, que o Senhor derrama a tua glória, o teu poder sobre a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Oh glória! Tem alguma pessoa para Jesus nesta noite? Tem alguma pessoa aqui no evangelho que quer aceitar Jesus? Para você que está assistindo este culto, mas como que eu faço para ter comunhão? Como que eu faço para ter vida espiritual com Deus? Só existe um mecanismo para você ter vida espiritual com Jesus. Sabe como? Reconhecendo o teu sacrifício na cruz. Quando você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, automaticamente a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e o Espírito de Deus trabalha. E aí, se você aceitar o Senhor, você passa a ter vida espiritual automático. Você passa a ter vida espiritual. Você quer ter essa vida espiritual? Se você está aí na sua casa, levante a sua mão, que eu estarei fazendo uma oração, eu creio, e o Senhor estará assinando seu nome no livro da vida, e você passará a ter vida espiritual, como prova de que você tem comunhão com Deus. Porque eu falei no começo da mensagem, amigo ouvinte, que quando Adão pecou, Adão se escondeu de Deus, mas com o sacrifício de Jesus, nos aproximou de volta de Deus. Uma prova evidente e real da aliança que nós fizemos com Deus através do sacrifício de Jesus foi o Espírito Santo que hoje mora em cada coração. Isso é a maior prova que nós temos comunhão, que nós temos vida espiritual. Sabe por que você tem vida espiritual? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro do teu coração, está dentro do nosso coração. Vamos fazer essa oração. Quem deseja oração, quiser vir aqui à frente. Labashuri bicantarabashuri bicandarabashuria. Alabashuri bicamarabai. A palavra de Deus é um grande alimento. Há um mistério aqui. Quando Deus falou para o profeta, come o rolo, a palavra, o profeta não estava deitado nem sentado, o profeta estava de pé. Alabashuri bicanahai. E como eu falei no final, os que confiam no Senhor como o monte de Sião, ou seja, para confiar em Deus precisa conhecer Deus, e nós só vamos conhecer Deus através do conhecimento da palavra. Glória a Deus, se alimentando da palavra, guardando a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Deus. Então o segredo para nós não perder a comunhão com Deus é através da palavra. Vamos orar?
Senhor meu Deus, Pai amado, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, venha, Senhor, visitar cada um dos teus filhos, tuas filhas que estão aqui na frente, Senhor. Eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, porque tua palavra diz que aonde o Senhor passava, milagre acontecia. Aonde o Senhor passava, algo novo acontecia. Aonde o Senhor ia, milagre acontecia. Então, Senhor, eu te peço neste momento, visita este homem, visita esta mulher, visita esta família, meu Pai. Visita-me este casal, visita esta irmã, visita esta criança, visita a tua igreja, visita o teu povo, porque eu tenho certeza que quando o Senhor passa, algo novo acontece. Então, papai, no nome de Jesus, eu te peço, neste momento, que o Senhor possa derramar a tua mais copiosa e abundante bênção sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Nesta noite, meu Pai, que o Senhor venha abrir as comportas do céu e derramar a unção que despedaça o jugo. Derrama esta unção sobre a vida deste homem, derrama esta unção sobre a vida desta mulher, esta unção que despedaça este jugo, esta unção que faz a diferença, esta unção a qual Pedro e João diz: eu não tenho ouro e não tenho prata, o que eu tenho, em nome de Jesus, receba o teu milagre, receba a tua bênção. Toda a ferramenta forçada contra a tua vida nesta noite não vai prosperar, nesta noite não vai prosperar, porque Deus é com você, Deus é com a sua família, Deus é com esta igreja. É no nome de Jesus que eu profetizo, no nome de Jesus, milagre, deixa, receba vitória nesta noite, em nome de Jesus. Receba vitória nesta noite, em nome de Jesus. Quero que a igreja diga comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu convido aqui, por favor, irmã Vera.